Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional até às 17 horas. Chama-se Segredos da Descolonização de Angola e é um livro escrito por Alexandra Marques que pretende contar toda a verdade sobre o maior tabu da presença portuguesa em África. Alexandra, bem-vinda. Que tabu é este? O tabu, enfim, essa foi uma frase promocional posta... Mas não é de todo irreal. Não, porque existe um tabu acerca da descolonização portuguesa, sobretudo sobre a descolonização de Angola, e até hoje o que me surpreendeu foi que foram escritos vários livros sobre este tema, por historiadores, investigadores, por intervenientes que, como partes comprometidas com o processo, fizeram a sua interpretação dos acontecimentos, mas sem nunca apresentarem um documento sequer sobre o que diziam. Uma das perguntas que eu fazia, porque lia vários historiadores portugueses dizerem que o Almirante Rosa Coutinho tinha ajudado o MPLA e toda a gente sabia isso. E eu considero que não se pode fazer uma afirmação destas sem provar. Pelo menos tão literal, não é? Tão Exato. óbvia, não é? Toda a gente, pelo menos em Portugal, nessa altura, em 74, 75, tinha essa ideia. Essa tese, digamos assim, é desmentida neste livro? Não é desmentida. O que eu não parti com nenhum pressuposto para a investigação, mas quis saber se era verdade ou não. Porque se estes investigadores de renome o afirmavam, mas não o provavam, fui à procura de documentos que pudessem, comprovar isso. Mas há muito pouca documentação sobre o período em que o Almirante Rosa Coutinho foi presidente da Junta Governativa e depois alto comissário. Em Angola. Em Angola. E, portanto, na ausência de documentos, porque havia reuniões, a Junta Governativa reunia, acredito que esses documentos existam e alguém os terá, mas baseei-me sobretudo nas entrevistas que o Almirante Rosa Coutinho deu nas últimas 3 décadas antes de falecer e nos encontros da Rábida, em que ele, como estava entre camaradas, e era um debate à porta fechada, revelou alguns segredos ou pelo menos informações que não se conheciam. Podes levantar um pouquinho do véu? Sim, uma questão que muitos portugueses de Angola perguntavam é porquê que deixaram 3 movimentos armados antagonistas entre si fixarem-se em Luanda. MPLA, FNLA e UNITA. Exatamente. Ao mesmo tempo, e o Almirante Rosa Coutinho diz que isso é verdade, está comprovado, foi uma das condições impostas pelos próprios movimentos armados para assinarem os acordos de cessar-fogo, portanto, para terminar a guerra contra os portugueses, para não haver mais ataques, poderem fixar-se em qualquer parte do território e também na capital angolana. Mas o Almirante Rosa Coutinho diz não, e autorizei mais. Autorizei que cada um deles levasse 600 militares para dentro de Luanda. Inclusive, tanto quanto eu sei do teu livro, o Zaire apoiou, o Zaire de Mobutu, não é? Apoiou, até com homens que ultrapassavam esse número. Exatamente, e ele próprio afirma que até teve que mandar o 3º avião de volta, porque já estavam a ceder em muito os 600 homens que ele tinha permitido. Isso estamos em que época do ano de 74? Estamos em novembro, portanto, o primeiro acordo de cessar-fogo é assinado com a UNITA em junho, por iniciativa de Jonas Savimbi, e, portanto, com a UNITA já não há hostilidades, mas continuou a guerra, portanto, a chamada guerra colonial, com o MPLA e a FNLA. O acordo de cessar-fogo foi assinado com a FNLA no dia 14 de outubro, e só com
o MPLA e Agostinho Neto uma semana depois, a 21 de outubro, porque o Agostinho Neto só cessava as hostilidades se o Oldano Roberto o fizesse, portanto é a FNLA. E, portanto, eles começam a entrar em novembro, no início de novembro, em Luanda, novembro de 1974. Vamos recuar no tempo, propunha-te a ti e aos nossos ouvintes que ouvíssemos exatamente as palavras do almirante Rosa Coutinho no encontro sobre o MPLA-UNITA em dezembro de 1974. Antes do fim do ano, a cimeira entre o governo português, o MPLA, a UNITA e a FNLA para acordarem os termos da transição para a independência de Angola, revelou o almirante Rosa Coutinho, alto comissário daquele território, que esta manhã chegou a Lisboa. A visita do almirante Rosa Coutinho segue-se à importante reunião entre os dirigentes do MPLA e da UNITA e está com ela relacionada. Realmente, há 2 dias, portanto no dia 18, teve lugar no Luso um encontro histórico entre os 2 presidentes de movimentos de libertação, designadamente o Sr. Dr. Agostinho Neto, presidente do MPLA, e o Sr. Dr. Jonas Savimbi, presidente da UNITA. É preciso vincar que este encontro foi por iniciativa e mérito próprio dos 2 presidentes dos movimentos e que remataram em terra angolana uma série de conversações que vinham já travando desde o dia 10. O facto de quererem fazer este remate e o comunicado final que já foi dado a público, eu considero muito importante. Em terras de Angola é muito significativo e mostra como realmente os movimentos estão decididos não só a colaborar entre si com sinceridade e franqueza para construir a independência de Angola na paz, como ainda decididos a que essa independência seja marcada, seja decidida de dentro da própria Angola. E isto eu considero vital. O facto da FNLA não ter participado na reunião realizada no Luso não significa que aquele movimento esteja afastado do processo para a independência de Angola, revelou ainda o almirante Rosa Coutinho. Não é de uma frente comum que se está a tratar, mas sim da independência de Angola, na qual os 3 movimentos vão participar. De maneira que houve 2 que se reuniram agora, houve 2 que já se tinham reunido em 20 e poucos de novembro, talvez 23, para ser mais preciso, e portanto este é mais um passo dos outros que já foram dados para a construção realmente da paz e da independência de Angola. Este passo é muito importante, mas outros terão que seguir e eu só ficarei realmente satisfeito quando vir reunir em Angola os presidentes dos 3 movimentos. Estamos em dezembro de 1974. O que é que passava para a opinião pública nesta altura? Passava apenas aquilo que convinha às autoridades militares portuguesas que passasse. É curioso porque o meu livro traz uma fotografia exatamente do encontro do Luso em que estão o Dr. Agostinho Neto e Jonas Savimbi. Mas há aqui um pormenor interessante, é que exatamente um mês antes, no dia 18 de novembro de 1974, em Argel, nas reuniões de Argel entre Agostinho Neto e Mel Antunes, ministro sem pasta na altura, é dito nas atas dessas reuniões que a UNITA não é contemplada e, portanto, ficará de fora porque ainda nem sequer é reconhecida pela OUA, pela Organização da Unidade Africana, e que, portanto, só a FNLA é que poderá entrar nos acordos. Curiosamente, um mês depois, realiza-se o encontro do Luso em que Savimbi e participa. O que é que aconteceu? É um dos segredos? Se lerem o livro vão perceber.
A intenção do almirante Rosa Coutinho foi sempre privilegiar o MPLA. A expressão usada oficialmente é não marginalizar o MPLA. Que, na verdade, houve essa intenção por parte do general Spínola enquanto foi Presidente da República. Mas temos que recordar que o Presidente Spínola renunciou ao cargo a 30 de setembro. E, portanto, todos estes acontecimentos são posteriores. A partir da renúncia do general Spínola como Presidente da República, já não há qualquer intenção de marginalizar o MPLA. Pelo contrário, o MFA português e em Angola querem ajudar o MPLA a reforçar-se militarmente, politicamente, para haver um equilíbrio de forças e a FNLA, tendo o Zaire e tendo Mobutu por trás, não tomar conta de Angola. E a UNITA, qual era o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul? A UNITA tinha muito poucos apoios. Tinha muitos homens, mas que nem sequer estavam armados. Pediam encarecidamente às Forças Armadas Portuguesas que lhes dessem o armamento pessoal, a G3, as pistolas. A UNITA só mais tarde, os Estados Unidos, aliás, só troca de homem, não é? Portanto, aposta no cavalo errado, aposta em Holden Roberto, e os Estados Unidos só, já depois dos acordos do Alvor, é que vira a agulha, e isso está mesmo, a expressão está no relatório do MFA de Angola, e num telegrama, só nessa altura é que os Estados Unidos viraram a agulha para a UNITA e para Jonas Savimbi. E então o que é que aconteceu? Aliás, recorde-se também o apoio prestado na altura pelo regime cubano de Fidel Castro ao MPLA, com o envio de milhares de homens, não é? Uhum. Para ajudar as tropas no início daquele movimento. Não foram milhares. Em dezembro de 1974... Estou a falar no total. Sim. Começou, ou seja, esse é um outro tabu. A versão oficial diz que os cubanos só entraram em Angola como resposta à invasão sul-africana pelo Sul, e não é verdade. Em dezembro de 1974, uma delegação cubana, militar, vai exatamente falar a Brazzaville, porque era onde estava o quartel-general do MPLA antes de ir para Luanda, e, portanto, para aferir as necessidades do MPLA. E durante o Acordo do Alvor, esses cubanos ainda estão em Angola, enquanto estão a decorrer no Algarve as negociações. E é curioso porque Agostinho Neto, a meio de uma reunião do Alvor, pergunta, de acordo com a experiência militar dos portugueses, quanto é que custa um exército? Quanto é que custa um exército regular? Para armar 10 mil homens. E o acordo é assinado no dia 15 de janeiro e no dia 26 de janeiro Agostinho Neto escreve uma carta ao presidente cubano Fidel Castro, exatamente a pedir armamento e outros equipamentos, fardas, carros, para 10 mil homens. Mas não havia já o apoio também da então União Soviética? A União Soviética encolheu-se sempre muito. A União Soviética neste momento está a tratar do desarmamento nuclear com Washington e, portanto, Moscou e Washington estão a tentar chegar a um acordo para conter a corrida ao armamento nuclear. E a União Soviética só entra a sério setembro, outubro, embora o embaixador soviético no Congo escreva vários telegramas para Moscou a dizer é preciso ajudar o MPLA já, antes que seja tarde. Portanto, isto na primavera. Poderia ter existido ali uma guerra, no início de uma terceira guerra mundial em Angola, por exemplo? Não. Não, esse cenário era descartável? Não, de todo. Uma guerra civil, sim, tal como em Portugal. O cenário é semelhante. Portanto, os Estados Unidos começam a armar em força Mobutu. Os americanos não querem ter armas, as suas armas americanas a circular em Angola, mas fazem um estratagema, que é entregam-se as armas ao Mobutu,
O Mobutu, o que é que ele fez? Ficou com as melhores para ele e deu, enfim, as obsoletas do tempo dos belgas à UNITA e à FNLA. Enquanto que os cubanos, e mais do que os cubanos forneceram sobretudo recursos humanos e apoio logístico. Técnicos, engenheiros, etc., não é? Sim. No fundo, o know-how militar, porque quem forneceu armamento foi a Jugoslávia, e é o Lúcio Lara que diz isto, é um historiador... Na altura do general Tito? Exatamente. É realmente, ele diz, a Rússia, nós até temíamos que a Rússia nos abandonasse. Nessa altura os nossos grandes amigos eram Belgrado e a Argélia e outros países de leste. Vamos regressar novamente à voz de Rosa Coutinho, agora em janeiro de 1975 em Lisboa, exatamente falando sobre o período de descolonização de Angola. É com muito prazer que eu acedi ao convite de vir hoje falar-vos aqui à Faculdade de Letras. Não vos digo tão honrosas tradições, porque algumas tradições não são honrosas, mas a maioria são-no, e vir ter um contacto direto, franco, aberto, com a juventude deste Portugal novo que se está a criar. Lamento o ter chegado realmente um pouco atrasado. Já depois do convite recebido, foi convocada uma reunião plenária de oficiais para o Alfeite. O momento político é um bocadinho instável e eu senti que devia comparecer a essa reunião. E só, portanto, depois dessa reunião acabada, é que eu posso vir gozar da vossa companhia. Eu lamento também se a minha entrada causou alguma perturbação. Eu sei que não posso ter só amigos. Orgulho-me principalmente dos amigos que tenho. E, para não perdermos tempo, digamos, em introduções, vamos diretamente ao assunto para o qual fui convidado e que é, basicamente, o problema da descolonização e, especialmente, dentro dele, o problema da independência do novo e grande país que no dia 11 de novembro nasceu e que se chama Angola. O interesse da juventude portuguesa, deste Portugal novo, pelo processo de descolonização, pela independência dos países de expressão portuguesa, que ganharam direito à sua dignidade, à sua independência verdadeira e verdadeiramente nacional, através do processo de descolonização realizado sobre os auspícios do MFA em Portugal, o interesse da juventude é muito grato, porque eu tenho dito já que uma das falhas da Revolução Portuguesa foi não ter sabido conquistar completamente o coração da juventude. E a Revolução é feita para o futuro. A juventude são os homens, as mulheres e os dirigentes da amanhã. É para eles que a Revolução tem de ser feita. Palavras de Rosa Coutinho em 1975. Esta personagem fundamental do MFA e do processo de descolonização de Angola, de facto, como ele próprio reconheceu, não é consensual. O que é que tu descobriste ao longo desta pesquisa para este livro e da tua tese? O que é que descobriste sobre este almirante Rosa Coutinho? Bem, eu na minha tese não vou abordar a parte política. A minha tese chama-se Deixar a África 1974-1977, experiência e trauma dos portugueses de Angola e Moçambique, e centra-se somente nos sentimentos, nas emoções, na experiência que os portugueses que viviam nas ex-colónias, nessas duas ex-colónias, sentiram, nas cartas que escreveram e nos relatórios militares. Mas para este livro, o que eu percebi
aliás, foi o próprio Almirante Rosa Coutinho que o afirmou, que enquanto foi Presidente da Junta e Alto Comissário não ajudou o MPLA. Mas que depois de ter saído de Angola, sim, ajudou e até explica como. Foi várias vezes a Havana, a Cuba, portanto, viagens intercaladas, e ao Lúcio Lara do MPLA, iam delegações do MFA portuguesa, isto enquanto ele era Conselheiro de Estado. Aliás, o general Pesara Correia critica-o por isso, no seu livro. Diz que, como Conselheiro de Estado, não deveria ter tomado partido, porque estava... Devia ser neutro, não é? Como Conselheiro de Estado, sim. E foi nesse papel, portanto, mas ele não foi... fez todo esse jogo não como Conselheiro de Estado. É claro que isso criou muitas dificuldades, porque depois Mobutu contactava Costa Gomes, já Presidente da República e chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e queixava-se e dizia: se isto continua assim, nós invadimos Angola e portanto, vai ser um morticínio. E, portanto, Costa Gomes estava sempre a tentar que as coisas não extremassem, nem caíssem para um lado soviético de extrema esquerda, nem que... E, portanto, lá mandava uma delegação a Kinshasa para tentar acalmar Mobutu. Mandou também Vítor Alves a Kinshasa para explicar que as declarações do Almirante Rosa Coutinho eram a título pessoal. Enfim. E na altura, de facto, deram bastante brado e mexeram com muita gente. Porque só agora, quase 40 anos depois do 25 de Abril, é que estes segredos, não sei se na totalidade, ou pelo menos alguns, sobre a descolonização de Angola são revelados? A quem é que interessava mantê-los secretos? Não, eu não sei responder a essa pergunta. O que sei é que eu fiz a minha licenciatura em História em 1990. Vários livros sobre a história de Portugal saíram depois disso. E todos os artigos feitos pelo Dr. Medeiros Ferreira, Dr. António Reis, os livros do agora General Pesara Correia, a história de Portugal contemporâneo do historiador António Getel, o próprio livro que saiu em 2011 do Tiago Moreira de Sá, que é especialista em relações internacionais, não tinham documentação portuguesa. Não apresentavam um único documento. E, para meu espanto, esses documentos estão no Arquivo Histórico Militar há alguns anos. Disponíveis ao público ou foi... Não, disponíveis. Para qualquer investigador. Então, não sabes porque é que os historiadores e os autores dessas obras não os incluíram? Não faço ideia. Poderá ter sido uma opção, não sei. Terá que ser perguntado a eles. Exatamente, não terá sido seguramente por falta de pesquisa, não é? A questão é que eu consultei 4 arquivos militares, outros também no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde não está quase nada disponível. E depois tive a sorte de os 35 anos de nojo em que os documentos ainda estão sob reserva, portanto, passaram esses 35 anos, os documentos foram desclassificados. E um dos espólios, portanto, um dos fundos que eu consultei, que é exatamente o fundo do Senfa, do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Costa Gomes, foi desclassificado em 2011 pelo então Ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, segundo está descrito no Arquivo de Defesa Nacional. E, portanto, isto com a vantagem do governo norte-americano disponibilizar muitos documentos online que nós podemos consultar, qualquer pessoa pode consultar em casa, ao computador. E não é preciso ir, de facto, a Washington, aos arquivos do Instituto Smithsonian ou outros, procurar esses artigos. Estão em Lisboa e podem ser consultados a partir da internet, não é? Exatamente, em qualquer parte do mundo. A quem é que interessava esconder a verdade? Talvez àqueles que estão a reagir mal ao livro. Exatamente as pessoas que faziam parte da comissão coordenadora
do programa do MFA. Já tiveste então alguns ecos? Sim. Quais são? Não gostaram que a documentação fosse revelada, porque existem certas frases que são ditas, nomeadamente, há 2 pontos muito sensíveis. E isto era uma das questões que a própria historiadora Maria Inácia Rezola colocou numa conferência que eu assisti. Almeida Santos diz no seu livro Quase Memórias, 3 vezes, em 3 páginas diferentes, que o Acordo do Alvor tinha sido esboçado ou cozinhado, enfim, em Argel. E que o coronel Melo Antunes negava. Eu, quando ouvi ela fazer essa afirmação, já tinha consultado e cruzado e comparado as 2 atas. E, portanto, já tinha a minha ideia sobre o que se passou. E considero que realmente em Argel foi traçado um guião sumário do que veio a ser o Acordo do Alvor. É claro, com alguns acrescentos e alguns pormenores, que depois a UNITA e a FNLA e a UNITA exigiram a realização de eleições, que nunca foram feitas. E exigiram, por exemplo, o MPLA queria que... Mas logo a seguir à independência, não é? Ou antes? Não, estamos a falar no Alvor, em janeiro de 75, portanto, o prazo para a independência. A cerca de 10 meses da independência. Exatamente, mas o que em Argel, Agostinho Neto diz a Melo Antunes, nós queremos 6 meses, em julho, portanto, queremos 6 meses para Angola ser independente em julho de 1975. E a delegação portuguesa diz que admite que sim, essa possibilidade. Mas Jonas Savimbi e o IFNLA não quiseram. E porquê? Porque a UNITA precisava de tempo para também se reforçar. Para se armar, basicamente, não é? Exatamente. E, portanto, o prazo foi dilatado para mais uns meses, para ser a 11 de novembro, que é uma data que ainda hoje ninguém sabe. O próprio Rosa Coutinho admite que não sabe porque é que eles escolheram 11 de novembro. Não há nenhuma data que tenha a ver com a história de Angola, com a história do MPLA? A minha hipótese, a hipótese que eu levanto é que realmente, portanto, um ano antes, em 1974, a UNITA foi o último movimento a chegar a Luanda, no dia 10 de novembro. O que significa que no dia 11 de novembro, os 3 movimentos estavam na capital do ex-império. E, portanto, era um ato simbólico. Dia 11 de novembro de 1974 estavam os 3 instalados, um ano depois eram independentes. Vamos ouvir justamente um pouco desse som captado no dia da independência de Angola. Estamos em Luanda. A reportagem é da então emissora nacional. Há muitos registros sonoros desta data ou não? Para além deste, naturalmente, que estamos a ouvir, retirado do arquivo histórico da RDP. Eu nunca tinha ouvido. Estás-te a emocionar. Tu já eras nascida nesta altura? Eu nasci em janeiro de 1968. A minha emoção prende-se com o facto de eu ter lido relatos sobre este momento, porque estes sons que se ouvem não são foguetes nem fogo de artifício. Não, são tiros mesmo. São disparos. São disparos de morteiros. De metralhadores, eventualmente, não é? Exatamente. Não só em Luanda, mas no Kifangondo, onde o MPLA tinha derrotado nesse dia as tropas da FNLA, onde estavam também ex-comandos portugueses, os ditos mercenários contratados para entrar em Luanda pelo norte. Apoiados pela África do Sul? Exatamente.
Na altura, Portugal e o resto do mundo basicamente só reconheceu o governo do MPLA. Ou pelo menos a independência por este partido proclamada. Esse foi o grande problema. Há uma outra informação que eu achei inusitada. É que o general Silva Cardoso abandona, é chamado a Lisboa e não volta no dia 1 ou 2 de agosto, salvo erro, agora não posso precisar. 75. 75. E durante um mês, todo o mês de agosto, Angola fica nas mãos de um alto comissário interino, o general Ernesto Ferreira de Macedo, e o almirante Leonel Cardoso e o promovido a general e comandante-chefe adjuntos, general Heitor Almendra, só chegam no dia 4 de setembro. Houve ali um vazio de poder, basicamente. Completamente. Em que o general Ferreira de Macedo diariamente reportava para Lisboa: mandem tropas, façam qualquer coisa. E era a última coisa que Portugal queria. Nunca foi feito, de resto. Não, nunca foi feito. Nem mais um soldado para as colónias, era o que se gritava na Aliás, altura. o almirante Leonel Cardoso diz que só parte para Luanda se levar a marreta, ou a bigorna, que eram as tropas especiais, portanto, era na gíria militar chamaram-lhe assim, que seriam umas companhias de fuzileiros, de paraquedistas e portanto, comandos, fuzileiros e paraquedistas, para, no fundo, proteger os cerca de ainda 10, 12 mil militares portugueses que estavam em Luanda. E não os portugueses, propriamente ditos. E também a população portuguesa. Só que 10, 12 mil homens para proteger 500 mil civis brancos... Era um bocadinho de menos. Era um bocadinho difícil. E a verdade é que, eu peço desculpa, mas a marreta nunca foi enviada. Costa Gomes prometeu que até dia 15 de outubro de 75 o reforço, as tropas especiais chegariam a Luanda, mas nunca chegaram. E o grande dilema... Esse é mais um dos tabus da descolonização, seguramente. As cartas do almirante Leonel Cardoso emocionaram-me muito, porque ele era um homem muito frontal, muito direto. Dizia o que tinha a dizer, muito imparcial, mesmo muito imparcial. E nas reuniões, e nas cartas que escreveu a Costa Gomes, ele desabafava, como se desabafa com um amigo, e dizia: o Sr. Presidente, perdoe-me, mas quem está nos galhos do touro sou eu. E portanto, quando o almirante Rosa Coutinho incitava que se devia entregar o poder ao MPLA, isto já em setembro, outubro, havia diariamente manifestações em frente ao Palácio. O almirante Leonel Cardoso estava absolutamente exausto. E escreveu ao Presidente da República a dizer: Senhor Presidente, assim não. Estou eu aqui a tentar que nós partamos de Angola com alguma dignidade e estão-me a dificultar a vida. Era quase uma repetição do que tinha acontecido na antiga Índia Portuguesa em 1961. É possível. A nossa qualidade de seres humanos sobreposta à qualidade de repórteres. É efetivamente o momento mais alto vivido por todos aqueles que estão aqui no Largo 1º de Maio, neste momento em que Angola passa a ser um país livre, passa a ser um país independente. É noite de festa e aconteceu há instantes, quando os repórteres aqui presentes tiveram o entusiasmo, tiveram aquela verdadeira chama que nos arde a todos e que deixamos de ser por instantes repórteres para sermos acima de tudo angolanos, para sermos acima de tudo pessoas que vivem com o maior entusiasmo o dia grande da independência nacional. A noite de 11 de novembro de 1975 foi o culminar de todo o processo de descolonização do país. Sim, esta é a noite de 10 para 11, portanto, é muito curioso, e esta é uma outra informação que os militares não... Não revelaram? Os militares não gostam que se diga, mas eu tenho esta informação e acho que o Costa Gomes pediu ao almirante Leonel Cardoso que ficasse para a cerimónia de
da independência, e ele disse que não, porque isso seria simbolicamente Portugal estar a entregar o poder ao MPLA e a reconhecer o governo do MPLA, porque o MPLA expulsou a FNLA e a UNITA de Luanda em julho e, portanto, o governo era já só constituído por governantes do MPLA. E ele disse, não, eu não fico. Eu no dia 10, eu e o meu ajudante de campo e os militares que ainda estão cá, vamos partir. E então o presidente Costa Gomes convidou o então comandante, penso que o comandante Vítor Crespo, para ir em sua representação a Luanda. De Moçambique, não é? Que ele era alto comissário em Moçambique? Tinha sido, porque Moçambique já era independente. Desde junho. Exato. Mas ele era ministro da Cooperação nessa altura. E Vítor Crespo aceitou, claro, mas era para ir num Boeing da Força Aérea, mas houve, portanto, uma avaria inconveniente. Era uma das justificações. A Força Aérea não o quis levar. A versão oficial é que não havia condições de segurança para aterrar em Luanda, o que é desmentido pelo general Almendra, que ainda está vivo, porque diz que Luanda estava absolutamente pacífica no dia 10 de novembro, exatamente porque a batalha se travava no Kifangondo, a 30 km a norte. E não na capital angolana. E não na capital. Em que se ouve um cântico revolucionário, está a ser içada no mastro a bandeira nacional de Angola, um dos símbolos da pátria. A bandeira é vermelha e preta. Uma faixa vermelha e uma faixa negra. E depois uma katana. Um carreto significa o trabalho. A katana foi a arma com que o povo se voltou contra o colonialismo. E uma estrela, a estrela da esperança, a estrela da revolução. A bandeira nacional está no topo do mastro. Mukindaula en muji makwetu malamuishi Angola tunduku kabinda katem kunene twamona o di bandela de banda di bandela de Angola. A Noite da Independência de Angola. Os segredos da descolonização de Angola é o livro sobre o qual falamos nesta última hora, um livro escrito por Alexandra Marques. Alexandra, todos os segredos foram revelados ou há tabus que permanecem e vão continuar fechados no cofre? Há tabus que permanecem relativamente a todo o período do 25 de abril de 74 até ao Alvor, portanto o período do exercício de funções do Almirante Rosa Coutinho. Esse espólio, enfim, não sabemos, eu não sei onde se encontra. A família dele, talvez, não? Curiosamente, na Feira do Livro, a neta do Almirante Rosa Coutinho pediu-me para autografar o livro e eu pedi-lhe que ela pudesse tentar obter essa informação, porque o que corre, o rumor que existe é que esse espólio foi entregue a um partido político. Mas pode não sabes qual? O Partido Comunista, provavelmente. Exato, mas pode não ser verdade. É um rumor apenas. Exato. E a família pode ter ficado com cópias ou ter entregue cópias e ficado com os originais. Ou seja, quando esse espólio eventualmente vier a ser descoberto, vamos ter um segundo livro. Não sei se terei tempo porque eu tenho outros projetos, mas há um outro espólio muito importante que eu penso que é o espólio de Mel Antunes, que está entregue e agora sim, pelos vistos, dito pela historiadora Inácia Rezola, disponível ao público, e eu penso que estudar a sério o que foi o papel de Mel Antunes está nessa documentação. Mas na Feira do Livro conheci também a sobrinha de Salgado Zenha, que me disse que o espólio do tio se encontra na Universidade do Minho. E, portanto, eu faço um apelo a todos os investigadores minhotos, ponham mãos à obra, porque há muito para fazer. E há muito por descobrir. Alexandra Marques, muito obrigado por aqui ter estado na RDP Internacional. Eu é que agradeço, muito obrigada. Se não ouviu ou quer voltar a ouvir, ligue-se à rede Rádio e Televisão de Portugal em www.rtp.pt/RDP Internacional. Aceda aos programas que mais gosta, guarde os seus conteúdos preferidos ou escuta a qualquer hora a programação que mais lhe agrada.
RDP Internacional. Dezenas de conteúdos diferentes à sua escolha. Portugal e o mundo, ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos. www.rtp.pt/RDP Internacional. A Rádio Pública, em rede consigo. Nascida no Mochito, não levem a mal eu gostar tanto dela, não me queiram mal por falar tanto dela. Minha gente é boa como a água, nascer no deserto, não levem a mal eu gostar tanto dela, não me queiram mal por esperar tanto dela. E todos querem acorrentá-la, e todos querem roubá-la. Minha terra é grande e será maior se eu a fizer crescer. Ai, não levem a mal eu gostar tanto dela, não me queiram mal esperar tanto dela. E todos querem acorrentá-la, e todos querem roubá-la.
Santana. Quattro villaggi Mogibe, quattro villaggi Mogibe, quattro villaggi Mogibe, lagi di lagi Kazokawa, quattro villaggi Mogibe, quattro villaggi Mogibe, quattro